Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Muito boa noite a todos que estão aqui chegando junto com a gente, né? Chegando no nosso trabalho no Jesus em Família, também no nosso canal do YouTube da Sociedade Espírita Paz e Amor e do Facebook da Sociedade Espírita Paz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira, onde nós fazemos o nosso culto do Evangelho no Lar, aquele trabalho que é feito para as famílias, um trabalho que é feito para e pelas famílias, não é? A gente faz na nossa casinha, onde a gente se encontrar, até no nosso, pode ser inclusive no nosso ambiente de trabalho, mas é onde os espíritos amigos irão nos encontrar para promover aquela benfeitoria que nós estamos desejando que aconteça, né? Às vezes a gente precisa reharmonizar o ambiente, às vezes a gente está precisando de um pouco mais de saúde física, um pouco mais de tranquilidade, e com a ajuda dos nossos amigos espirituais, a gente consegue. E como é que a gente faz isso? A gente sempre deixa um jarro de água ou uma garrafa de água para fluidificar e deixa os copinhos, né, de quem estiver participando, abre o Evangelho, lê um trecho do Evangelho, depois a gente comenta aquilo que a gente entendeu do Evangelho e depois finaliza novamente com aquela prece. Nesse momento é o momento que você pode abrir o seu coração para Jesus, porque ele, através dos seus mensageiros, está ali para receber a sua prece, receber o seu pedido, a sua solicitação. Mas, muito importante, não se esqueça de agradecer por tudo, né? Por tudo que a gente recebe, que não é pouco também. Então, vamos iniciar? Vamos fazer a nossa prece? Então, eu te convido a sintonizar, então, com esses benfeitores espirituais que, neste momento, estão se dirigindo para o seu lar, para a sua casa, para lhe envolver nessa vibração amorosa, de tranquilidade, de harmonia, de saúde. E daí de onde estão, expandir para aqueles nossos entes queridos que nós tenhamos mentalizado, que de uma maneira ou de outra nos preocupem, que eles também estarão sendo envolvidos por esta corrente de paz e amor, sob a direção do nosso irmão Natanael, e também serão atendidos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso mestre, nós vamos dar por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. Hoje uma noite muito feliz, porque nós estamos recebendo uma querida amiga, uma irmã, e Jesus também, a nossa querida Nailen Caldas. Nailen, seja bem-vinda pela primeira vez ao Jesus em Família. Então, a palavra é sua, querida. Obrigada. É um prazer estar com você sempre. Os corações são os mesmos, unidos, mesmo ideal, mesmo desejo de ajudar, de levar um pouco de conforto, um pouco de carinho. Esses momentos, né, que a gente atravessa a experiência física e Deus nos colocou olhando uns para os outros, nos conhecendo intimamente, vendo a beleza de cada um, a luz que vem de cada criatura. E os defeitos, as coisas que a gente traz, são de vidas passadas, não são dessa. São coisas que a gente veio para ajustar, para afinar, para encontrar o melhor diapasão. A Grace, que é ligada na música, do coração, da emoção, sabe que nós estamos falando. Então, a gente veio para encontrar a nossa grande descoberta de nós mesmos. A gente vem para abrir as comportas, as pesadas portas da alma, sem medo. A gente perdeu os medos. A gente entender que veio para vencer toda e qualquer situação da vida. Que a gente veio para ser imensamente feliz. Tudo isso que nos trava, que nos entrava o caminho, tudo isso, todas essas algemas são desconfortos. Que a espiritualidade amiga não nos colocou. Foram nós mesmos que nos colocamos. Entraves, pontos de vistas, maneiras de entender a vida, ressentimentos, mágoas. Guardamos, às vezes, um incômodo desnecessário. As pessoas, às vezes, até já esqueceram e a gente ainda está carregando. Então, a gente vem devagarinho, revisando, reavaliando as nossas interpretações. E hoje,
o assunto da noite se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos, no item 9 e 10, que fala muito do não julgueis, essas questões das nossas interpretações. Mas os capítulos do Evangelho são todos muito importantes, porque a gente consegue colocar dentro de nós mesmos, página por página. Se a gente for olhando e for virando as páginas, a gente vai vendo que a gente tem todo o Evangelho dentro da gente para despertar, para entender, para assimilar, para reposicionar e para se transformar através de um trabalho interior de sensibilidade mesmo, né? Um trabalho que vai ampliando as nossas percepções. Então, não é nos outros, não. É em nós mesmos que nós temos que fazer. Todo esse trabalho do autoconhecimento, da reforma íntima, da educação dos nossos sentimentos, de nós percebermos a necessidade que temos de afinar a nossa palavra, limpar a nossa audição fluida, mais perceptiva ao bem, de nós nos protegermos com a capa de proteção, um capacete da esperança, como nos diz Emmanuel, no caminho do bem, a gente aprender a passar pela chuva, pelas trovoadas, pelas questões adversas do mundo, sem que isso abale a gente. São tempestades, são situações que o tempo desfaz. E nós, com a força do Espírito, vamos aos poucos entendendo que quando nós viemos para o planeta Terra, nós vestimos um corpo de carne, né? Um grande escafandro. E nós vamos mergulhar em atmosferas muito diferentes com as quais nós não contávamos. Situações adversas, nós vamos lá embaixo, no mundo terreno, encontrar diversas espécies diferentes, né? De situações que vão chegar a nós, os vícios, né? Muitas coisas vão atingir o nosso espírito, como se fossem rochedos, rochas, pedras, coisas que vêm ao nosso encontro, né? Ou que nós mesmos distraidamente esbarramos, né? Nós vamos ver vários tipos de espécies, né? Mas todas com cor, todas com formas, né? E nós vamos vendo que o nosso universo humano, não tem uma pessoa igual a outra, não tem uma identidade igual a outra. Nós somos pessoas muito especiais para Deus. Nós somos pessoas que viemos para o mundo para desvendar esses mistérios do Espírito, né? E o Espírito tem essa capacidade de ser um ser imortal, de ser um ser que vai se desenvolver na sublimação dos sentimentos, né? Ele vai se desenvolver com vistas às questões do espírito na caminhada humana. Mas nós ainda estamos passando por várias espécies nesse nosso desenvolvimento. E dentro de tudo isso, nós muitas vezes estamos assim como se fôssemos na terra mesmo uma avestruz com a cabeça enterrada na terra. A gente não vê nada à nossa volta, né? Em determinados momentos a gente enterra a cabeça na terra e fica lá presa por conta própria. Em outros momentos nós nos fechamos que nem um caramujo. Nós temos dificuldades de sair de nós mesmos, né? Em outros momentos nós fazemos ruídos como uma fera, né? Que nós vamos, né, sem autocontrole das emoções e dos impulsos. E tem ainda outras oportunidades, outras situações que nós vamos voar como pássaros. Nós vamos alcançar as alturas, né? E nós vamos trocar as penas como as águias, né? Trocando o bico, trocando as penas, né? Se renovando, se refazendo na espiritualidade. Largando esse passado animalizado, esse passado grotesco, ainda pesado, né? Com vistas a uma libertação espiritual e também alcançando a níveis de consciência superiores. Então, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos mostrando que nós estamos em trânsito, né, das emoções, em trânsitos
ainda nos atos da moralidade, da agressividade, né, do processo educativo. Esse capítulo vem falando muito aqui dessa necessidade de nós perdoarmos uns aos outros. Enquanto nós estamos juntos, porque todos nós erramos, né? Nós não acertamos sempre, nós até erramos mais do que acertamos ainda. É uma palavra mal colocada, é uma audição que não foi bem escutada, o que o outro disse, é o argueiro e a trave do olho do outro, que a gente pensa que o outro tem mais problemas do que nós, e às vezes a gente tem mais problemas do que ele, como nos diz aqui esse capítulo do Evangelho, e essa necessidade aqui de nós termos uma indulgência, né? De nós trabalharmos no conjunto, em benefício do conjunto, né? Nos permitirmos aprender, né? Notar as nossas imperfeições, né? Não divulgar o mal do outro, o quanto isso está ligado ainda a uma maledicência, e ainda o sacrifício mais agradável a Deus também, que eles colocam aqui nesse capítulo, é o sacrifício de nós mesmos, através das nossas dizer, mas não diz. A gente pode fazer, mas não faz, né? Mas, no bom sentido, a gente tentar entender esse bem maior que a espiritualidade nos traz. Levando ainda aos pouquinhos esse pensamento dos misericordiosos, a gente ter misericórdia uns com os outros. Primeiro, porque nós estamos aqui num trânsito. Nós hoje estamos aqui convivendo, nos conhecendo. Mas saindo daqui para a espiritualidade, um dia, quando é que nós vamos nos encontrar de novo? Quando é que nós vamos ter o prazer desse abraço? Quando é que nós vamos nos encontrar em situações melhores ou piores? Então, nós vamos pensando, conforme Emmanuel nos orienta, que se é difícil a produção para que o fruto siga e se desenvolva sadio no tempo dele, sem que situações adversas o atinjam, que ele possa produzir e dar, crescer, germinar e dar um fruto nutriente que nós tanto precisamos. Emmanuel vem para que não falte o pão na nossa mesa, o alimento na nossa mesa. Emmanuel vem dizendo, nos chamando a atenção, que é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais. Por que isso? Porque nós passamos uns com os outros. Nós ainda somos muito arredios essa amizade franca e sincera. Nós temos ainda uma dificuldade na doação espontânea dos nossos sentimentos, em entregarmos os nossos tesouros íntimos, em confiarmos. Nós temos ainda muitas dificuldades em fazermos a nossa parte, achando que os outros talvez tenham que fazer mais que nós. E nós vamos ainda, dentro dessas interpretações, vamos vendo que nós temos muitas dificuldades também com a boa vontade. Nessas mensagens espíritas, nós vamos vendo que tudo que eles nos dizem é verdade. Em todas as épocas das idades que nós passamos, nós vamos recebendo enxurradas de situações da vida inferior, os nossos defeitos, os nossos maus hábitos, o que nós trazemos, as ações e reações ainda negativas. A própria criança, muitas vezes, apanha no colégio, né? As pessoas vão para lá com uma boa intenção de estudar, muitas vezes, né, as mocinhas, os jovens, e se sentem ridicularizados, debochados, né? Lidam mal e trazem, muitas vezes, aborrecimentos com os quais não contavam, né? Muitas vezes sentem que as pessoas que têm muita inveja, que não têm respeito, né? Não têm a compreensão que a criança esperava. Então, nós vamos passando pelas idades, encontrando afetividade, inimizade,
desavença, falta de confiança aqui, falta de abraço ali, e isso tudo vai ressentindo, vai atingindo, né? Então, assim como a gente quer amar, a gente quer ser amado, a gente também tem que amar. O Espiritismo nos traz as orientações de Jesus, dizendo que a gente faça a parte da gente, que a gente faça o melhor, né? Que nós vamos receber esses granizos da maldade em alguns momentos da nossa vida, né? Nós vamos sentir assim atingidos, como se fossem pedradas, como se fossem farpas, né? Que jogam em direção a nós. Muitas vezes a gente vai sentir, parece que detritos da calúnia na nossa vida, que a gente não fez, não disse, não pensou, e o pessoal interpretou daquele jeito. Nós lutando dentro das responsabilidades que nós já trazemos, cada um do seu jeito, né? Muitas vezes a gente sente um frio da indiferença nos lugares onde a gente está. A gente encontra uma secura no desentendimento, né? Uma ignorância, muitas vezes, das coisas simples que a gente não consegue nem explicar como a gente gostaria, ou como gostaria, como a gente entende, o outro não entende. O que a gente diz, o outro traz o complemento diferente. Então, essas poeiras do desencanto, essas nuvens de preocupações na nossa cabeça, por incrível que pareça, nós vamos passando por tudo isso em todas as idades. Ali é um chefe agressivo, é uma colega de trabalho que não demonstra afinidade por nós, ou ela não nos passa toda a orientação que nós precisaríamos receber para desempenhar bem aquela tarefa. A gente não vai entendendo, muitas vezes, as coisas adversas que estão nos rodeando a caminhada humana. E Emmanuel nos diz que enquanto nós não encontrarmos a herança divina, essa força interior sublime dentro de nós, a que nós somos destinados, qualquer descida vai ser fácil. Nós vamos ter uma capacidade muito grande de resvalar. Nós vamos nos sentir muitas vezes assim como se estivéssemos caminhando na beira de abismos. Essa elevação não é fácil, né? Ela é uma obra interior de suor, de persistência, de sacrifício mesmo, né? E Emmanuel vem nos dizendo assim, não recues diante da luta. Se realmente tu queres colocar o teu coração nos climas superiores da vida. Ele vem nos dizendo que nós confiemos que o caminho é esse mesmo, né? Porque nós ainda temos, a nível emocional, a nível comportamental, muita coisa para nos educar, muitas situações para nós nos disciplinarmos individualmente, né? Não é, a gente não faz por mal, na verdade. É a pedra lascada que nós ainda trazemos, né? Que nós ainda passamos e arranhamos com espinho. Nós não sabemos que temos espinho, mas a gente arranha, né? O outro não sabe, né, que é duro demais, às vezes vai e agride, né? Aí depois se arrepende, recua, pensa que não é tanto, mas no outro está doendo. Está sempre ali, por muito tempo ainda, né? Mesmo com essas dificuldades, a orientação espiritual que nos vem é assim, ó, segue adiante mesmo assim, oferecendo o melhor que possuas, os nobres sentimentos, fazendo o melhor possível, sendo o mais útil. Não te mobilizes frente a essas dificuldades aparentes do mundo. A gente não pode fazer porque os outros fazem, porque os outros deixam de fazer. A gente tem que fazer porque a nossa consciência já nos diz que é esse o caminho, que nós temos que nos colocar em atividade, em ação, que é fazendo que a gente vai ampliar a visão, é fazendo que a gente vai se aperfeiçoar, e fazendo bem, né? Fazendo melhor ao nosso alcance, para não gerar dor de consciência também, culpa, porque aí é o problema também, né? Esses revides, essas situações diferentes, elas vão ocorrer lá, né? E o que eles nos dizem? Eles nos dizem assim, levanta as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, quantas vezes forem necessárias na tua vida. É preciso saber servir e marchar constantemente. A dirigir dentro de uma ponderação de aceleramento, né? A gente vai ter que aprender a levar conosco uma bagagem mais ajustada às nossas necessidades. Esse não julgar que o Evangelho nos fala,
na verdade, não atirar a primeira pedra, não ser o agente da tristeza do outro, né? Da insegurança do outro, não gerar medo, pânico, né? Angústia. A gente cuidar para se preservar e para preservar a paz e a harmonia no ambiente onde a gente se encontra. Olha que coisa linda, um dia que o mundo puder ser assim. É como se fosse um canteiro cheio de flores, que todos nós somos, né? Tendo grandes amores para distribuir, né? E a gente cuidar, né? Não botando água quente naquilo ali tudo, a gente colocando assim a água guarda, né? Regando uns aos outros, tendo espaço para todo mundo, lugar para todo mundo ser feliz, a gente poder se ajudar, e assim como o pólen, transmutar essas questões dentro da possibilidade de cada um, ajudando a felicidade, a manutenção do nutriente, da vida infinita. Não ver o argueiro no olho do outro, né? A gente, às vezes, olha para o outro e vê o que a gente, às vezes, tem mais. Isso aqui nos chama a atenção no Evangelho. Então, eles vêm nos dizendo assim, nos chamando a atenção, que nós ainda não medimos em nós o tamanho do orgulho e da vaidade que nós trazemos. Nós não temos ainda, nós mantemos ainda uma visão de superioridade em relação aos outros, infelizmente. Nós temos uma adesão muito grande ainda com a maledicência. Uma adesão, né? Nós nos ligamos ainda muito nisso. Os nossos comportamentos, muitas vezes, estão muito vinculados à intransigência. E nós não medimos o tamanho disso. Manifestamos, muitas vezes, atos de domínio e de poder, né? Transitório, ilusório, né? Porque tudo isso aqui passa, envelhece, a gente deixa e vai embora. E o que a gente leva daqui, na verdade, para a espiritualidade? Qual é a nossa bagagem real? Quando, né? Não carnal, mas a nossa bagagem, qual é essa? O que vai nos elevar ou nos deixar denso no plano espiritual? Qual é essa bagagem, né? Então, nós temos ainda muitos aspectos, inclusive com discriminação, e nós não observamos isso. Temos muitas posições de antagonismo. Nós precisamos atentar para essas questões, muito ainda ligadas, esse lado que nós estávamos falando, ao olho por olho, dente por dente, de Moisés. Por incrível que pareça, nós ainda transitamos entre o bem e o mal. O que o Evangelho nos traz no capítulo 10 aqui, as orientações de Jesus? Perdão. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, quantas se fizerem necessárias. Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e vamos de novo fazer o bem. Vamos trabalhar. O que eles dizem? Reconciliação, amor, doação, limpeza da mente, dos sentimentos. Nova recolocação de ordem. Erguer os olhos para vermos os pássaros do céu. Indulgência, sentimento maior, né? Retirando esses entraves, reorganizando as forças do espírito, nos ligando ao magnetismo superior, ao magnetismo curativo, que nós precisamos conhecer. Autocontrole de nós mesmos, não dos outros, porque os outros, cada um vai no seu tempo, mas autocontrole, vigilância, disciplina, mais cuidado. Pureza dos sentimentos, como as crianças. O dia que a gente conseguir sentir como as crianças, naquele estado ainda alterado que eles estão, nós vamos ser mar, nós vamos ser vento, que limpa tudo, não guarda nada, né? Sopro renovador. Nós precisamos encontrar esse amor, essa caridade que eles falam até conosco mesmos, né? Para as chagas da alma, num trabalho que vai de nós para os outros e volta para nós, trabalhando essa humildade. Eles nos dizem isso, que o trabalho é de aprender a lidar com tudo isso, com todas essas forças. E se nós transitamos ainda entre o bem e o mal, nós temos que fazer, então, as nossas escolhas, né? Tanto no livro dos Espíritos, isso é falado, como na Gênesis, também no capítulo 3, aqui no item 1, né? O bem e o mal, dizendo que Deus
é o princípio de todas as coisas, de sabedoria, de bondade, de justiça. Tudo que vem dele, que procede dele, é justo, é sábio e é bom. Dele, nada vem que seja ruim. Dele só vem o que é inteligente e justo. O mal que observamos não tem nele a sua origem. É nosso mesmo. É em nós que está ainda todo essa bagagem pesada de sofrimentos, de decepções, todas essas mágoas, esses revides, essas situações que a gente não sabe como reagir, não reage hoje, mas agride o outro amanhã. Emmanuel nos traz uma frase dizendo assim, ó, se perdoardes, aliás, desculpe, Jesus nos traz essa frase falando a Mateus, essa orientação. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Perdoardes realmente, profundamente, esquecer, lavar, então teu Pai Celestial também vos perdoará. Por mais graves que nos pareçam as faltas das pessoas, vem nos orientando assim, não te detenhas na reprovação, porque condenar é cristalizar, condensar as trevas, é guardar para si, é ficar na gente, opondo barreiras a esse serviço da luz que a gente quer viver um dia e conhecer. Procura nas vítimas da maldade algum bem, para que tu possa soerguê-las, para chegar nelas. E que assim, como a própria vida, opera o milagre do reverdecimento nas árvores, aparentemente tombadas, mortas. A gente precisa entender que todos desejam mudar. Que é muito difícil. As decisões das criaturas, nas experiências que divergem das nossas. E como entender, então, as pessoas, se a gente não tem a capacidade de se apropriar, né, da consciência delas? Como é que elas pensam? Como é que elas criaram esse entendimento? De onde é que elas trouxeram isso? Como é que a gente pode sentir a realidade que ela vive se a gente não está vivendo aquela realidade dela ali? Eles vêm dizendo que a gente faça um silêncio, que a gente faça mais silêncio, dê tempo ao tempo. Muitas vezes são só momentos infelizes. Tem um livrinho muito antigo chamado Um Minuto, que diz assim, que no minuto pode ser entendido uma coisa diferente de feito um casamento. No minuto uma criança nasce. No minuto tu faz as pazes com a tua sogra. No minuto tu perdoa, tu esquece e leva um doce para a vizinha. Né? No minuto ela te traz o açúcar que faltava. E na página 133 desse livrinho, Um Minuto, diz assim, não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Livrinho Um Minuto. No minuto. Nos traz isso na página 133. Não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Só isso. Mas nós estamos no caminho. Emmanuel nos traz também que a observação correta das coisas ela é impraticável em alguns momentos quando a neblina nos cerca. Quando a nossa cabeça está pensando em outras coisas, interpretando de outro jeito, lembrando outras coisas, revendo, né? Às vezes as pessoas nos trazem as coisas e elas caem por fora, como se fosse uma água assim por fora do guarda-chuva. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado,
nós vamos ter uma clareza suficiente maior, né? Ali, naquele momento onde a gente se acalmou, limpou, perdoou um pouco, né? Se afastou daquela densidade das emoções negativas, a sombra não vai mais alterar tanto o nosso entendimento e a gente vai começar a olhar de novo a pessoa e às vezes até voltar a lembrar as coisas boas que ela fazia. Nos problemas de crítica também a gente não pode se imaginar isento delas, né? Nós também somos criticados e mal entendidos em algumas situações, e em outras situações nós nos perdemos mesmo, né? Diz ainda aqui nessa página que através de uma nociva complacência para conosco mesmo, muitas vezes nós não percebemos quantas vezes nos mostramos menos simpáticos aos semelhantes, né? A gente, às vezes, na nossa pressa, passa por alguém no corredor, não para, não cumprimenta, né? Passa, que nem um trator por cima. Mas as pessoas sentem, são sensíveis, são como se fossem flores ao vento, as pessoas sentem. As pessoas querem ao menos um cumprimento com a cabeça, ao menos um aceno, né? Um sorriso. Não custa nada. O Chico diz que não custa nada. E se há, então, quem nos ame as qualidades que a gente às vezes nem sabe que tem, mas que eles veem, há também quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude uns aos outros ali, exaltando o bem que pode sair daquilo ali, vão ter coragem, vai dar certo, né? Nós vamos vencer, tu vai conseguir. Há também aqueles que nos perturbam, constrangendo-nos a revisão várias vezes, né? E até às vezes, se a gente não cuida, até mudando o rumo das coisas que a gente pensava. Então, as orientações vêm nos dizendo assim: usa sempre de bondade, desculpa incessantemente, porque só o amor cobre a multidão dos pecados. Eu acho que nós estamos no nosso horário. Estamos, né? Então, posso falar só mais uma coisinha? Vou pedir licença para ler uma página aqui da Maria Dolores, porque a Maria Dolores, pelo Chico, sempre nos traz tanta reflexão. No livro A Vida Conta, mensagem número 32. Deus te guarde, Deus nos proteja, Deus nos envolva, nos defenda, para que a gente consiga fazer o certo. Diz assim: Deus te guarde, alma querida e boa, pela dor que não dizes, quando a injúria te induz a suportar os problemas e os atos infelizes. Deus te compense a tolerância quando esqueces o mal, interpretando aquele que te agride, muitas vezes por doente mental, abatido, sofrido. Deus te ilumine a frase de humildade ante o verbo agressor, quando te apagas para garantir a presença do amor. As mães fazem muito isso. Deus te engrandeça o gesto de renúncia, onde a ambição às tontas se compraz, quando sabes perder conforto e benefício em proveito da paz. Deus proteja o silêncio em que te esforças, a compreensão que te sustém, quando toleras o golpe ou o desafio sem ferir a ninguém. Por tudo que há de bom que nos ofertas, na jornada de luz que te bendiz, pelo perdão constante em que te nutres. Deus te guarde, alma irmã, Deus te faça feliz. Então, que nós possamos guardar essas mensagens espirituais que nos trazem tanto conforto ao coração, nos mostram que tem direção, está certa a direção, é só a gente seguir. Um dia a gente vai acertar e vai ficar mais firme, mais forte, para ser mais feliz. Que assim seja. Paz e amor. Paz e amor, Nailen. Com certeza, mais firme, mais forte, mais feliz. Lindas palavras. Nailen, sabe que as pessoas hoje em dia, com a questão da pandemia, né, tem falado muito no desafio da convivência. Mas a gente sabe, e quem não sabe agora vai ficar sabendo, que você é uma profissional da área da psicologia, extremamente tarimbada, né, de experiência, tudo, e na verdade existe um limiarzinho aí onde
onde termina a parte da psicologia e onde começa a parte da espiritualidade. E eu gostaria de te perguntar sobre isso com relação às questões relacionadas não à convivência, mas sim à solidão, porque tem muita gente solitária agora. E que tu falasse um pouquinho sobre essa questão, se as pessoas podem pedir auxílio, como é que pode dar uma luz para quem está se sentindo muito solitário? Olha, eu vou usar uma frase de Emmanuel, que a gente usa às vezes nas palestras, né? Viemos para este mundo sozinhos e manifesto é que sairemos dele sozinhos, né? Dizendo isso o quê? Que nós somos espíritos, nós vamos ter que encontrar as bússolas também dentro de nós mesmos, né? Nós vamos ter que encontrar o nosso jeito de resolver os problemas, o nosso jeito também de termos mais coragem, o nosso jeito de ficarmos mais firmes, mais decididos nas situações e resoluções do caminho. Mas também, hoje os tratamentos online, como tu mesmo sabes, Grace, né, que a gente tem tanto falado, né, estão todos os profissionais da área da saúde atendendo, né, médicos, psicólogos, psiquiatras, todos atendendo, né, através também dos planos de saúde também, todo mundo ajudando, né, em tudo que pode, e a gente não pode esquecer também que as amizades, né, fortes, firmes, unidas, também ajudam muito a família, né, mas tem as questões do espírito, aquele fechamento que eu comentava hoje, né, tem momentos que a gente é ostra, e ninguém, a pessoa coloca uma persona, né, que está tudo bem, mas está com em fechamento, que não abre para ninguém, né? Outras vezes a gente está, como a gente comentou também, que nem a ema, né? Que coloca dentro da terra a cabeça fechada, né? E que não aceita nada de ninguém, né? Muitas vezes tem que entrar com os medicamentos mesmo, né? Para ajudar a pessoa a levantar essa química, para a pessoa concentrar, afirmar mais o pensamento, centrar mais o pensamento, né? E com isso a pessoa conseguir ter reações, né? Reagir também mais adequadamente dentro da realidade, para daí poder ser tratado também. A gente soma muito psicologia e psiquiatria também, né? E nós vamos levando, né? Mas em tudo isso, Grace, em tudo isso, Paulo, estão as questões da alma, né? As nossas bagagens são muito antigas, né? Isso não é do nada, assim, não é uma coisa mágica que acontece, não, são os nossos problemas da alma de muita vida, de muito tempo que a gente vem tratar. E hoje a gente tem remédio para quase tudo, né? Para quase todas as doenças, mas a gente também tem que entender a nossa sensibilidade, a parte da alma que a gente precisa tratar. O remédio faz o seu efeito, mas a alma também tem que ser ouvida, tem que ser tratada, tem que ser entendida, tem que ser sovada essa massa, juntados os ingredientes. A gente tem que encontrar essa forma, né? Qual é o significado daquilo tudo ali? Onde é que se perdeu determinados componentes que a pessoa tem, né? Mas onde é que afrouxou, né? No caminho da experiência humana, né? Onde é que foi parar aquilo tudo, né? A gente, e puxando aqueles fios de novo, né? Aqueles fios condutores que trocam energia, certo ou errada, né? E para a gente dando o ponto de novo, né? E a forma de ir voltando, né? A nível da consciência da pessoa aos poucos, né? Então, é uma união de forças, né? É uma união de interesses, e principalmente de muito amor. E muito amor em tudo isso, né? Se só o amor cobre mesmo a multidão de pecados, a multidão de atrapalho que a gente fez na vida sem querer, que a gente causou um monte de coisa para a gente mesmo, às vezes a gente vai ver lá atrás a coisa é pequena, né? Mas ela faz tanto efeito na gente, né? Que a gente, quando vai ver um dia, pô, mas nem era tanto assim, né? Por que eu sentia tanta coisa? Porque a gente é muito sensível ainda, nós somos espíritos, nós temos que nos limpar desse passado, né? Colocar ordem, né? Nos colocarmos de pé, nós vamos vencer, nós vamos fazer isso. É por aí. Com certeza. Querida Nailen, eu te agradeço muito pela tua presença, por tu aí nos compartilhar com a gente, né, toda a tua experiência e toda a tua sabedoria, que já vem aí de uma família aí tradicional da bonequinha, né, como eu chamava tua mãe, nossa querida irmã, que também colaboradora da nossa Paz e Amor, você e toda a tua família. Então, nós te agradecemos imensamente por essa tua colaboração aqui no Jesus em Família. Está convidada sempre para voltar aqui para a gente repetir a dose. Uma alegria. Bom?
Vamos então encerrar hoje fazendo a nossa prece, né? E fazendo uma prece especial por essas pessoas que estão sozinhas, que estão se sentindo sozinhas, que estão se sentindo deprimidas, que estão com medo da vida, às vezes medo até mesmo do desencarne, da morte física. Que os mentores espirituais possam atendê-las, a todas essas pessoas, e levar o conforto da certeza de que a morte não existe. A morte é apenas a despedida do corpo físico que eventualmente já não nos serve mais. Nós vamos permanecer como espíritos que somos, na nossa individualidade, no plano espiritual, com os nossos afetos, com as nossas características, vivos. Assim como nós estamos, continuaremos, porque essa é a verdade que Jesus quis nos revelar através do Espiritismo, que é o Consolador prometido. Vamos pedir por todos aqueles que estão sofrendo de doenças físicas e mentais. Vamos pedir por aqueles que ainda estão desviados do caminho do bem, equivocados ainda nas suas ações. Vamos pedir por nós, que também somos esses doentes, esses equivocados, pelas nossas falhas, que ainda são tantas e tanto nós precisamos melhorar. E por isso nós pedimos ao Pai perdão. Um perdão de coração, de peito aberto, por tudo que ainda não conseguimos fazer de bom, por tudo que ainda não conseguimos melhorar. Mas também pedimos ao Pai força, coragem, que nós possamos, sim, encontrar uma saída e aprender aquilo que nós pedimos para aprender nesta encarnação. E dessa forma, queridos irmãos, nós vamos encerrar hoje nosso culto do Evangelho no Lar aqui no Jesus em Família, mas sexta-feira tem mais. Então, não perca, ligue-se aqui com a gente, porque você com certeza vai receber muito, já está recebendo, tá bom? Eu aguardo vocês, tenham um ótimo final de fim de semana aí, que já estamos próximos a ingressar no final de semana, mas ainda temos 2 dias, né? Então, que esses 2 dias sejam bastante produtivos, que sejam bastante de muita alegria e de muita produtividade para todos nós. Um beijo, fiquem com Deus.